pode estar aí no seu lugar adorando ao Senhor, engrandecendo a Deus? Quantos gostariam de estar aqui nessa noite e não tiveram força? E você foi guerreiro e guerreira do Senhor para chegar aqui neste lugar. E o ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa. Diga: edificar a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer mais uma vez nessa noite. Senhor, fala conosco neste momento. Fala conosco, porque eu sei que a Tua palavra, ela sempre vem de encontro aos nossos corações, para surtir um efeito sobrenatural. Estamos aqui nessa noite porque cremos nisso, Senhor. As nossas expectativas nessa noite estão em Ti. Aleluia. Pode se assentar. Quero glorificar a Deus mais uma vez. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que nós vivemos muito ansiosos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa correria, com o nosso cotidiano. Mas nós sabemos também, assim como nós sabemos que nós vivemos nessa terra, todo mundo aqui tem sonhos para conquistar. Todo mundo pensa no seu futuro, no futuro dos seus filhos. Todo mundo pensa em ter uma vida melhor. Mas nós também temos que entender que nós assumimos também, além da nossa vida secular, uma família. Nós temos que entender também que voluntariamente, como igreja, nós assumimos um compromisso com Deus de sermos servos fiéis ao Senhor. Nós assumimos um compromisso com Deus de estarmos na presença do Senhor. Essa passagem a qual nós acabamos de refletir nela nessa noite, lá atrás, como foi falado aqui no decorrer da oração, lá onde foi edificado o primeiro templo, aonde Salomão edificou o templo, e Salomão disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não estiver na casa, não vai fazer sentido. Se nós estivermos aqui nessa noite e não houver a manifestação da glória de Deus, não faz sentido. Se nós estivermos aqui nessa noite e não tiver a visitação do Espírito Santo, não vai fazer a diferença. Por isso que Salomão, quando ele edificou o templo, ele disse para o Senhor, ele orou ao Senhor e disse: Deus, quando o teu povo clamar neste lugar, Senhor, quando o teu povo se arrepender dos seus pecados, quando o seu povo, Senhor, clamar, Senhor, atende a oração, seja o Senhor ouvindo, seja o Senhor tendo misericórdia do seu povo. Senhor, eis aqui o templo, mas se o Senhor não estiver na casa, Senhor, não vai ter sentido. Senhor, não vai haver vida, não vai passar de 4 paredes. Senhor, atente, Senhor, a oração, a comunhão do seu povo a este lugar. Diz que quando Salomão orou ao Senhor desta maneira, porque era uma promessa de Deus dada ao seu povo de edificar um templo, porque até então a Arca da Aliança ela andava com o povo, mas o Senhor tinha dado uma promessa de edificar um lugar onde o seu povo
povo se agregasse, aonde houvesse um povo que congregasse, aonde ali iria se juntar um remanescente fiel. Mas Deus primeiro, Ele quer que nós vamos priorizar a Deus. O que acontece? Quando este templo foi edificado, o povo se declina, o povo peca, o povo abandona, o povo se afasta do Senhor. Devido às consequências, às circunstâncias que vivemos no dia a dia, muitas das vezes nós somos tentados a afastar de Deus. Somos afastados, e quanto mais longe de Deus, mais eu vou viver, menos eu vou viver Deus na minha vida. E o povo declinou-se, caiu. Então, novamente, sabe o que acontece? Antigamente, o povo, quando pecava contra Deus, os seus inimigos os venciam. Deus permitia que os inimigos os levassem o povo em cativeiro. Mas hoje a nossa luta não é contra um exército humano. A nossa luta hoje, igreja, não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. Aqui em Ageu capítulo 1, quando o Senhor diz assim, olha, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Aqui o Senhor estava falando ao povo naquela época, mas nós podemos pegar uma lição de vida para nós, porque toda a Bíblia Deus está falando com o seu povo. E o Senhor estava dizendo, olha, é tempo de reconsiderar os vossos caminhos, é tempo de analisar de quando você começou, como você está agora. Se você está melhor, quanto mais você busca a Deus, nunca será demais, é pouco. Se você no início deu uma decaída, então é tempo nessa noite de refletir para a realidade a qual Deus está nos chamando. Deus é tão lindo que tem uma passagem de Deuteronômio que eu não me lembro o capítulo, que Deus fala com Israel assim, olha, eu vos escolhi não é porque vós sois em grande quantidade, porque sois pequenos, eu vos escolhi porque eu vos amei. Simplesmente isso. Não tem, porque eu vos amei. E Ele nos amou tanto, igreja, que Ele deu o seu único filho porque Ele nos amou. Não tem outra explicação, porque Ele nos amou. E eu amo esse Deus, sabe por quê? Mesmo que estamos em desertos e circunstâncias, em dificuldades, Deus continua bradando na terra. Deus levantou Ageu aqui, juntamente com Zacarias, para encorajar o povo. Mesmo Deus vendo o povo indiferente ao que os profetas falavam naquele momento, às vezes agimos assim. Deus fala, nós até nos comovemos, mas depois a gente continua no nosso caminho do mesmo jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Se nós nessa noite reconsiderarmos os nossos caminhos, se nós refletirmos para o que Deus está falando conosco nessa noite, você pode ter certeza que você vai começar a viver a abundância de vida. Você sabe por que você ainda não está vivendo aquilo que Deus te prometeu que você ia viver? Porque Deus ainda não te tem por completo. Porque você ainda não priorizou a Ele por completo. Deus não aceita, querido, que a gente tenha Ele pela metade. Ele tem que ser 100% na nossa vida. E não há negócio. Ou a gente é ou a gente não é. Então aqui o Senhor fala com o seu povo. Vocês se dedicam tanto às suas vidas seculares e a minha casa fica deserta. E o Senhor diz assim, olha, levante-se. Vamos edifique o templo, porque isso me agrada. Ou seja, Deus se agrada de um povo que está na presença dEle. Deus se agrada de um povo que busca sacrificar a sua vida no altar, adorando a Ele. Deus tem saudade. Eu amo esse Deus, sabe por quê? Tudo isso Ele fez por benefício nosso mesmo. Para a nossa vida. O Senhor diz, é tempo, não é tempo. Satanás está ao derredor, procurando, sabe o que? Trazer frieza espiritual para a sua vida. Tentando te desanimar. Então, quanto menos eu priorizo Deus, mais desanimado eu vou ficar. Menos eu vou resistir ao diabo. Mas, como se diz lá em Tiago, se nós nos sujeitarmos a Deus, resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós, porque nós estamos priorizando Deus na nossa vida. Nós estamos buscando a este Deus. E o Senhor aqui continua usando o profeta Ageu. Deus tem usado profetas na terra. Deus tem usado homens e mulheres para falar com a sua igreja. Não podemos dizer que Deus não está presente. Deus está falando conosco. Sabe por que Deus está falando? Porque
segunda casa, que será muito maior do que a primeira. Mas, em segundo, no capítulo 2 de Ageu, você vai ver que quando o povo se anima para edificar o templo era inferior ao primeiro. Mas como que Deus, Ele falou que a glória da última casa será maior do que a primeira? Porque Deus tinha um propósito maior para realizar nas nossas vidas. Sabe o que fez efeito na vida do povo? Aqui nós vamos ler em Ageu, no verso 12 do capítulo 1. Sabe o que vai mudar a nossa vida, igreja? Olha só o que aconteceu. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Eles ouviram seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo. Ouviu e temeu o povo a palavra que o Senhor tinha trago. A palavra que o Senhor tinha liberado no meio do seu povo. Querido, você percebe que as mensagens podem ser em passagens diferentes, mas vão numa mesma direção para nós. Que Deus continua falando conosco, sabe por quê? Será que Deus iria mentir para o seu povo, que Deus tem algo melhor para a sua igreja? Será que Deus está mentindo? Não, o problema é que nós começamos bem, como o povo começou no templo de Salomão. Mas o problema é que no meio da caminhada a gente dá uma declinada. Mas eu amo esse Deus, sabe por quê? Porque Deus levanta a profeta para dizer: levanta, aleluia. O Senhor diz: desperta, levanta, desperta, levanta, anima-te. Deus levanta o profeta, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Você acha que Deus vai nos mandar fazer uma grande caminhada sem nos proteger nessa caminhada? Mas nós temos que fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas. E aqui no verso 12, olha o que aconteceu. O Ageu estava encorajando o povo, juntamente com Zorobabel, que era o governador que trouxe esse povo. Esse povo estava, querido, 70 anos no exílio babilônico, por causa de uma desobediência. Mas mesmo sendo obediente, Deus os arrancou de lá. Usou reis para arrancá-los daquele lugar e dizer: olha, vai. A promessa que Deus ordenou: vai e edifique o altar, edifique o templo, para que ali vocês possam congregar, para que a glória do Senhor possa se manifestar, para que o seu psicológico, o seu emocional seja restaurado. Porque 70 anos num lugar, num deserto, Deus sabe da necessidade do seu povo. E o mais lindo que Deus quer de nós nessa noite é que venhamos ouvir a Deus. Que venhamos ouvir a Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, querido, e agem como esquete de casa. Once a month, every other week, né? Ou a cada 3 semanas. E tudo fica muito bem. Só que a sua vida não anda. A sua vida não vai para frente. E o Senhor estava dizendo aqui para o povo: olha, enquanto vocês deixarem a minha casa se está reedificada, tudo que vocês trabalharem, vocês trabalham muito, mas vocês recolhem muito pouco. Vocês estão trabalhando demais para ganhar muito, mas vocês não vão ver o vosso dinheiro. E o Senhor estava dizendo: eu que reti, eu estou retendo. Sabe por quê? Deus jamais vai aceitar que Ele venha ser trocado por algo secular, porque nós assumimos um compromisso com Deus de adorá-lo. Alguém te amarrou para colocar você aqui? Alguém te amarrou para aceitar Jesus? Não, você está aqui nessa noite porque você optou por estar aqui servindo o teu Senhor. E Deus tem um objetivo para a tua vida, de fazer grandes coisas na tua vida. E Ele não vai abrir mão disso. Você pode não querer ouvir, mas Deus vai continuar falando na tua vida. Porque sabe por quê? Deus te ama. Aleluia. Simplesmente porque Ele nos ama. No capítulo 2, o Senhor diz assim, olha só. No verso 3, o Senhor diz assim para o povo: quando o povo atentou para o que Deus falou, diz que o povo, olha só, o povo atentou, ouviu e temeu a Deus, mas mesmo assim, o povo estava fraco. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor animou o espírito do povo. Deus sabe das tuas fraquezas. E Deus está aqui nessa noite para renovar as tuas forças. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe que você não é super-herói.
Deus sabe que você precisa de uma mãozinha de Deus. E Ele está aqui nessa noite para fazer isso na tua vida. Aí o Senhor questiona o povo, porque quando o povo se levanta, se colocar na presença de Deus. Imagina você aqui nessa noite. Nossa, eu vou sair daqui, vou dar o meu melhor para Deus. Aí quando passa uma semana, você vai ver que o resultado não foi como você liberou as suas palavras. Mas o Senhor disse, continua dizendo ao povo, o teu início, o teu final vai ser bem melhor do que o teu começo. Então aqui o Senhor diz assim para o povo, no verso 3 do capítulo 2 de Ageu. Quem é entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquele primeiro templo. Verso 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus diz, como que nós não precisamos preocupar com a nossa vida secular, porque Ele garante. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Lá em Isaías 55, o Senhor diz, bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós. São pensamentos bons ou pensamentos maus. O Senhor está dizendo, olha, a palavra que eu libero não vai voltar vazia. Se você atentar para a palavra do Senhor, você vai ver o efeito que Deus vai fazer na tua vida. E aqui quando o Senhor diz que levantará o desejado das nações, e o povo aqui estava meio cabisbaixo, porque aquele templo não era tão lindo. Mas o Senhor estava dizendo do Messias, o desejado das nações. O Senhor estava falando de Jesus. O Senhor estava falando daquilo que diz lá em João, capítulo 1, verso 14. Né? O unigênito, aquele cheio de graça, cheio de verdade. O Senhor não estava falando do templo, igreja, para o povo. Naquele momento o Senhor estava dizendo, olha, há alguém que se manifestará, que vai habitar dentro de você. E Ele se manifestou, se fez carne, habitou no meio do seu povo, caminhou, ensinou o melhor para nós, deu um exemplo, viveu uma vida de santidade. Morreu, ressuscitou no terceiro dia. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos guiará. A Bíblia diz que nós, no Novo Testamento, somos o templo do Espírito Santo. Então não é um templo físico material. E se nós, como igreja, somos templo do Espírito Santo, isso quer dizer que essa casa aqui jamais pode ficar deserta. Tem que estar cheio da glória de Deus. Tem que ter fervor, querido. Ninguém sobrevive como cristão se não tiver intimidade com Deus. Falta de intimidade com Deus é permanência no pecado. Falta de intimidade com Deus é estar agarrado aos cuidados dessa vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus te chama nessa noite a tomar decisão, a decidir. Para de ter as bênçãos que Deus quer te dar retidas. Porque se Deus te abençoar primeiro, antes de você tomar a decisão, Ele jamais vai te ver. Mas Ele quer provar para você que Ele é Deus em primeiro lugar. Para depois Ele te dar aquilo que será consequência a partir do teu caminho de santidade na presença do Senhor. Cheio de graça e de verdade, Jesus de Nazaré, o desejado das nações. O Senhor está dizendo, olha, a glória dessa última casa, ela será maior que a primeira. Sabe por quê? Porque o desejado das nações estará, Ele estará no meio de vós, Ele se manifestará no meio de vós, trazendo vida, curando, se manifestando com grande poder e grande glória. E ainda que Ele se acenda ao céu, Ele deixa o Espírito Consolador. Ele é aquele que enxuga tuas lágrimas quando parece que as lágrimas não vão parar. Ele é aquele que te consola no momento de angústia, que parece que você está sem resposta. O Espírito Santo de Deus, Ele te toca e Ele te acalma.
preparado. Os dias são maus, igreja. O dia e a hora nós não sabemos quando o unigênito irá se manifestar na terra. Porque se soubéssemos que Jesus vai vir amanhã, irmãos, com certeza nós passaríamos aqui de joelho clamando misericórdia. Porque todo mundo quer estar no céu de glória. Todo mundo quer estar em um lugar muito melhor do que esse. Mas nós não sabemos quando Ele vem. Então a nossa vida tem que andar santo e separado na presença dEle. Se você nessa noite até hoje não tomou uma decisão concreta na sua vida, querido, é inadmissível. Você não pode aceitar vir para a igreja e não ter abandonado o teu passado. Vir para a igreja e estar vivendo no pecado. É inadmissível. Isso não, você está aqui dentro deste lugar, não vai te levar para o céu. Você só vai para a glória se você confessar Jesus como teu Salvador e abandonar o pecado. Dizer, eu não quero mais. Porque quando confessamos a Jesus e continuamos no pecado, estamos dizendo que o sacrifício de cruz do Senhor na cruz não foi suficiente. Mas o que Ele fez foi perfeito. Ele é aquele, querido, que quando Satanás diz assim, já tem 3 dias, Ele não ressuscitou, esse povo está condenado, Ele vai e ressuscita, toma da mão do diabo a chave da morte e da vida, porque Ele é o único que tem autoridade para liberar o destino da nossa vida. Igreja, Deus nos chama para um compromisso maior, para uma reverência maior. Você vai ver coisas tremendas acontecendo na tua vida quando você determinar que se ontem você buscou dobrado, hoje eu quero buscar triplicado. Se ontem você jejuou até o meio-dia, amanhã você vai jejuar 24 horas, porque você quer mais de Deus para a tua vida. Se hoje você sentiu a glória do Senhor, amanhã você quer ser visitado de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. Você quer experimentar algo novo de Deus. É a única forma de enquanto vivemos aqui, permanecemos de pé na presença do Senhor. Reconsiderai os vossos caminhos. Dá uma analisada, reflita nessa hora, como que está a tua caminhada com o Senhor. Como que ela está andando, melhorou, piorou? Se melhorou, precisa melhorar mais. Se piorou, é noite de você tomar uma decisão determinada, dizendo, Deus, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não me chamou para viver assim. O Senhor me chamou para viver em novidade de vida. Quem obedece vive em abundância de vida. Quem obedece recebe as bênçãos de Deus. Eu sou prova viva disso, de que andar na obediência de Deus, Deus garante o resto. Eu sempre trabalhei, sempre, nunca ganhei fortunas de dinheiro, passei muita necessidade, mas eu determinei. Quando eu me converti, querido, eu e meu esposo tínhamos 2 part-time à noite, trabalhávamos de dia, mas nós tínhamos entregado a nossa vida para Jesus. Só que o trabalho da noite nos tirava da casa do Senhor. Nós fizemos um ato de fé, porque nós tínhamos 2 carros financiados. E nós falamos assim, olha, nós precisamos estar na casa do Senhor, precisamos alimentar, precisamos conhecer esse Deus que decidimos servir. Então deixamos o nosso trabalho. Um trabalho bem longe, a gente quase dormia no volante, mas precisávamos, porque este trabalho pagava os 2 carros. Ou seja, se eu abandonasse esse trabalho, os meus carros estariam comprometidos. Mas nós fizemos isso porque queríamos mais de Deus. Porque nós ouvimos que Deus é milagre. Porque nós ouvimos que quem serve esse Deus vai viver o sobrenatural. Nós queríamos isso. Mas deixando de estar na presença de Deus, nós sabíamos que nós continuaríamos longe de Deus. Deixamos esse trabalho, queridos, pela fé. Mas nós estávamos felizes, sabe por quê? Nas quartas-feiras nós estávamos adorando a Deus. Nos cultos de oração nós estávamos adorando a Deus. Nós tínhamos condições de estar na presença de Deus. E o prédio, o condomínio que nós morávamos, o dono trabalhava na office embaixo e do nada ele nos chamou. E ele disse para nós assim, isso tudo numa semana em que abandonamos o nosso trabalho. Ele diz assim, o que vocês fazem? Eu disse, eu limpo casa. Ele trabalha em construção. Ele disse, pois é. E o prédio onde nós morávamos tinha 2 condomínios. Ele disse, olha, eu quero dar para vocês o prédio para vocês limparem a hora que vocês quiserem. São apenas 3 dias. A hora, o dia que vocês quiserem, vocês limpam. E para o seu esposo, eu vou dar os apartamentos que
esvaziarem. Né? Olha o que Deus fez quando nós confiamos em Deus. Economizei gasolina trabalhando dentro de casa a hora que eu queria. Eu trabalhava no part-time de 6 a 9h40 da noite e ainda tinha outro de chave. Esse Deus nos deu 3 dias só para trabalhar. Dentro de casa era 1h30 de serviço só. Dentro de casa. Como que eu não vou ser fiel a esse Deus, querido? Não tenha medo de desafiar. Confia no teu Senhor e você vai viver o milagre de Deus na tua vida. Vão ter momentos na tua vida que você vai viver deserto, mas espera, porque a abundância de Deus está ali. Existem desertos que é para que nós venhamos amadurecer e aprender a confiar nele. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu tomo decisões precipitadas, não esperando Deus agir. Então, isso que é ter fé, andar na presença de Deus. Deus nos chamou para andar por fé e não por vista. Se é assim que tem que ser. Deus trabalha para aqueles que confiam nele. E Ele está aqui nessa noite dizendo, sabe o que? Para mim e para você. Você está perdendo o melhor da terra para a sua vida. Porque nós vemos aqui que Deus diz, olha, retifica o templo. Aí o Senhor diz, tem um verso que o Senhor diz, olha, no meio de plantações insignificantes, eu vou fazer brotar coisas frutíferas de qualidade para vós. Por quê? Porque o povo priorizou o templo do Senhor. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, você é templo do Espírito Santo. É muito mais do que um templo como este aqui de paredes. É algo sobrenatural agindo dentro de nós. E Deus quer continuar a operar. Deus quer fazer milagre no meio do seu povo. Mas tem que haver humilhação. Tem que haver conversão de verdade. Tem que haver clamor para que Deus opere. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. É muito fácil dizer, Deus vai te abençoar. Mas tem que dizer o completo. Deus vai te abençoar se você for obediente a Ele. Se você não for, não tem negócio. Não tem negócio. Se você receber aqui uma palavra de bênção e não ouvir que você tem que ser obediente, não tem bênção de Deus para a tua vida. Porque o Senhor diz, primeiro reino, primeiro eu, as outras coisas serão consequência. O Senhor diz, querido, que sendo nós maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu, não cuidará de nós. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo mais Ele fará. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu quero convidar você, a igreja, vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Queria pedir um grupo de louvor para estar solando um hino enquanto eu vou orar pela tua vida nessa noite. Eu quero profetizar, sabe o que? Ousadia de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar coragem para a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar vida abundante, porque o meu Deus não é mentiroso, não, Ele é verdadeiro. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é misericordioso. E Ele faz porque Ele te amou. É porque Ele te amou, é por isso. Simplesmente isso, porque eu amei. Porque ninguém, querido, dá, ninguém aqui teria coragem de dar o seu filho para morrer para uma humanidade pecaminosa. Mas Ele entregou o seu por amar a mim e a você. Não havia um justo sequer, querido, nessa terra que pagasse o preço, mas Jesus pagou por você. Antes dele pagar, Ele ainda te ensinou o caminho. Enquanto Ele decorreu aqui, Ele te ensinou o caminho da verdade. Ele se manifestou com graça e com verdade na tua vida. Não perca mais as bênçãos de Deus para a tua vida. Sabe o que você sai daqui nessa noite dizendo para Deus assim, Senhor, eu te amo demais, mas eu não estou satisfeito. Eu quero te amar mais. Senhor, eu amo te servir, mas eu não estou satisfeito. Eu quero te servir mais. Senhor, eu tenho santificado a minha vida, mas eu não estou satisfeito. Eu quero me santificar mais. Senhor, eu quero temer ao Senhor, mas eu quero temer mais. Deus nos chama nessa noite, igreja. Deus nos chama nessa noite. Não aceite mais Satanás te prender no pecado, no embaraço dessa vida. Não aceite mais o diabo te amarrar. Ele sabe que o que está preparando para você é algo incorruptível. Não se desfaz, é permanente.
morte. E quanto mais ele poder encher o inferno, melhor para ele, porque ele não tem mais nada a perder. Mas nós temos, querido, há um céu de glória preparado só para VIP, só para santificado, só para fiel. E você é fiel. Você é um remanescente fiel. Se porventura alguém nessa noite aqui que quer se reconciliar com Jesus, que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente, deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu te mostrar para você o que é viver em abundância de vida, com o toque do Mestre na tua vida. Porque Ele é. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Você pode falar um minutinho com o teu Senhor agora? Aleluia. Levantemos nossas mãos. Adore o teu Senhor.
foge pelo teu poder. Senhor, a glória é tua, o poder é teu, tudo pertence a ti. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Senhor, em nome de Jesus, eu continuo aqui profetizando vida em abundância sobre cada um aqui neste lugar. Se porventura alguém não decidiu o caminho nessa noite, que ele não venha sair até o final deste culto sem confessar, declarar que tu és Jesus, o Salvador. Perdoa o pecado. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és o único que pode quebrar o jugo, desfazer o laço, o embaraço. Tu és o único que pode fazer isso. Glorifica o teu nome na vida da tua igreja nessa noite. Que a bênção do Senhor nessa noite seja com o teu povo. Que eu profetizo sede. O Senhor nos diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque eu sou a água da vida. Transborda nos corações essa noite, Deus, no poder que é no nome de Jesus. Que haja cura aqui agora, que haja manifestação, que haja renovo sobre o meu povo. Que eles não saiam daqui nessa noite sedentos, que eles não venham nem, Senhor, dormir nessa noite, de tão alegres pela mão do Senhor nessa noite, porque só o Senhor é Deus. Eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, você pode dar palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer nessa noite pela oportunidade. E que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. No nome de Jesus.